Já agora de posse do arquivo GeoTIFF, que a gente baixou do Earth Explorer, a gente vai agora processá-lo aqui no QGIS e também posteriormente no SketchUp. Então, para adicionar aqui o arquivo GeoTIFF no SketchUp, a gente vai em camada, adicionar camada, camada raster, a gente vai aqui para selecionar o arquivo e vamos selecionar aqui o arquivo que a gente baixou e vamos clicar então em adicionar. Beleza, a gente conseguiu aqui adicionar a camada de GeoTIFF, então a gente pode ver que é uma área de relevo bem extensa. A gente pode, inclusive, também, se a gente aproximar aqui, de onde a gente vê um gradiente um pouco maior de cores, a gente vê aqui qual o tamanho da resolução. A gente consegue ver que essa resolução é de 30 metros, o que não é uma resolução tão boa para trabalhar no PVSys. A gente precisa suavizar essa superfície para que a gente possa ter um melhor assentamento das mesas. Vamos agora também adicionar a camada do nosso KMZ. Então a gente vem aqui também procurar o arquivo, vamos selecionar o arquivo KMZ do limite do terreno, adicionado, adicionar, beleza. Agora a gente já adicionou aqui o KMZ do terreno. Se a gente aproximar e der um zoom nessa camada, a gente vai ver que ele corresponde a um pequeno ponto em toda a área que a gente baixou. Então a gente precisa fazer um recorte dessa área. Mas antes disso, como esse arquivo tem uma resolução de 30 metros, se a gente fizer um recorte para essa área aqui, pode ser que a gente fique alguns buracos nas bordas. Então, vamos primeiramente reprojetar essa camada. Para se executar. Beleza, e agora a gente vai criar uma envoltória para que a gente consiga criar um contorno mais externo e assim a gente não deixar os buracos. Então, aí a gente vai em vetor, geoprocessamento, buffer. A gente vai colocar aqui um buffer de 40 metros de distância. Tá? Vamos executar. E agora a gente já tem uma região maior aqui em volta. E agora a gente já pode utilizar essa região para recortar o raster original que a gente tem. Então vamos aqui selecionar o raster que a gente vai recortar. Raster, extrair, recortar raster pela camada máscara. Então vamos colocar a camada máscara, essa última camada que a gente inseriu aqui. E vamos executar o recorte dessa camada raster. Se a gente ocultar essa primeira aqui, a gente vai ver então que o que fica, né, de fato, e a gente vê a resolução de fato não é tão boa. Então a gente precisa trabalhar na suavização aqui agora desse raster. Vou ocultar o raster original. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai também aumentar a resolução, reprojetando esse raster. Vou selecionar esse raster que foi criado agora. E vamos em projeções, reprojetar coordenadas. Camada sistema de coordenadas original WGS 84 e de destino Sirgas 2000, UTM, zona 23 no caso. Vamos pegar o método de amostragem cúbico suavizado. Vamos informar aqui a resolução de saída. Vamos colocar aqui resolução de 2 metros, sistema alvo. E vamos definir aqui a característica, o tipo do arquivo de saída.
Vamos selecionar aqui, esse aqui, por exemplo, para ser um número. Deixa eu desligar aqui, né? Tipo de arquivo, tipo de saída, né? Dado de saída, para ser um número real, ao invés de ser um número inteiro. Então vamos executar essa reprojeção. E agora a gente já tem uma camada bastante suavizada. E a gente tem, coloquei um buffer de 40 metros, tá vendo? Porque a gente precisa, né, não ter buracos na nossa área. Se eu tivesse não colocado essa distância, possivelmente eu teria aqui algum buraco, né, na borda do lado de dentro da área que a gente precisa. Então agora a gente já tem um raster localizado e suavizado também. A gente agora precisa fazer um novo recorte desse raster, utilizando agora essa área aqui. Né? Por que agora que eu vou fazer? Porque agora eu já suavizei e eu não tenho mais problema de ter esses buracos aqui, né? Por causa da resolução menor, de 30 metros. Então agora eu vou fazer novo recorte, raster, extrair, recortar raster pela camada, e eu vou recortar pela camada reprojetado, que é essa camada de tamanho original, e vou deixar aqui, agora nós já temos Sirius 2000, Sirius 2000. Beleza. Agora vamos executar esse novo recorte. Vou ocultar o original. E agora a gente já tem a camada mais bem suavizada em toda a região que a gente precisa. E com isso agora, nós vamos criar as curvas de nível. A gente vai vir em raster, extrair, contorno, e vamos colocar aqui com equidistância de 1 em 1 metro. Vamos marcar essa opção produzir vetor 3D, para ele pegar essa informação de cotas, né, de elevação. Ok, vamos executar a geração das curvas de nível. Bacana. Agora eu já tenho uma curva de nível já bem suavizada. Para garantir que eu não vou ter uma quantidade de pontos muito grande, porque agora os pixels estão numa resolução pequena, né, de 2 metros, se a gente fizer aqui uma medição, aqui 2 metros. Então, eu posso aqui fazer o seguinte, nós vamos primeiramente simplificar essa camada, simplificar, para reduzir o número de vértices, né, das curvas de nível, e vamos executar aqui uma simplificação com o metro de tolerância, né, que a gente deixou marcado aqui. Fechar, então a gente vê que a gente reduz, né, o número de polígonos, o número de linhas, né, na verdade, o número de vértices. E agora vamos suavizar de novo, porque eu vou ter uma curva suavizada com um número pequeno de vértices para que a gente consiga ter um melhor desempenho ao trabalhar com essa superfície que a gente vai gerar. Executar. Beleza. Então tem aqui já uma curva já suavizada e simplificada. Essa vai ser, vou renomear aqui, ela vai ser o meu perímetro, a UFV. Isso vai ser uma camada definitiva, digamos assim. E agora eu preciso mais duas informações, que é o entorno, porque essas regiões maiores aqui que estão nas bordas mais distantes de curva de nível, se eu não tiver o entorno aqui, o SketchUp ele pode não processar corretamente, deixar alguma falha na região que a gente precisa. Então eu vou agora inserir novamente
quer dizer, o perímetro do terreno ele já está aqui, que é essa camada projetado aqui, mas nós precisamos extrair somente o contorno dela agora. Então, para isso, existe aqui uma ferramenta chamada limite. A gente simplesmente vai, então, executar e vai extrair novamente somente o perímetro. Então, beleza, extraiu aqui o perímetro. E agora, como tem algumas linhas de maior comprimento, eu preciso, e essa linha de maior comprimento, né, elas estão ainda sem a informação de elevação, ela é só apenas uma informação 2D. Então, eu preciso adicionar a informação de elevação e precisa ser uma informação de elevação que varia ao longo de todo o perfil do terreno, acompanhando as curvas do terreno. Então, eu preciso quebrar essa linha aqui em várias partes. Então, tem aqui também uma ferramenta de quebra de linha por comprimento máximo. Vamos usar essa ferramenta. Vamos manter aqui esses 10 metros, é uma boa resolução para esse limite, né, em volta do terreno. Executar. Fechar. E agora, essa linha de contorno ela está dividida no comprimento máximo de 10 metros. E vamos agora incluir, né, a informação da elevação nessa linha, com a ferramenta Planejar. Vamos pegar como camada alvo do nosso raster, como camada raster, né, para definir a cota de elevação. Vamos utilizar, só para confirmar aqui o nome de como ficou o nome da camada, ficou sendo, nós vamos utilizar essa penúltima camada aqui, porque se a gente utilizar essa, existem alguns dentinhos aqui, né, que a gente pode ter algum problema na hora de gerar esse arquivo do entorno, né, do perímetro. Então vamos utilizar esse segundo aqui. Vou renomear ele aqui para identificar mais fácil. Vou colocar aqui só um Z aqui para identificar a cota de elevação. Então voltamos aqui na camada do perímetro já redividido. E agora vamos executar a ferramenta, camada raster com a cota Z. Beleza. Então, executar. Essa agora já é a camada que temos o Z na curva desse perímetro para distâncias de no máximo 10 metros. Então eu vou chamar esse aqui de perímetro da UFV. Beleza. E aí eu tenho aqui, na verdade, essa outra que eu chamei de perímetro não é perímetro, né? É curvas de nível, vou renomear aqui. Beleza. Curvas de nível, perímetro, e vou precisar agora de um ponto de referência de amarração para definir a alocação das mesas. Então eu vou adicionar aqui uma camada, também KMZ, adicionar a camada vetorial, que vai ser o KMZ do ponto de conexão, ponto de entrega, que é um ponto aí bem característico na usina, né? Então vamos adicionar camadas, fechar. Então está aqui meu ponto de entrega, vou também reprojetar ele para Sirgas 2000, reprojetar camada, vou selecionar Sirgas 2000 com o TM23 Sul, executar, fechar. Então aqui esse vai ser o meu ponto de entrega.
Vou colocar aqui só PDE. E aí, vou deixar elas separadas aqui. Essas três primeiras, então, são as três curvas que eu preciso exportar para o SketchUp para que a gente consiga processar, então, a superfície. Vamos clicar com o botão direito, exportar, guardar elementos. E vamos aqui selecionar a pasta e o nome do arquivo. Então, perímetro da UFV. Vamos exportar em DXF, tá? Para a gente poder importar isso no SketchUp. Ok. Não vou adicionar novamente a camada gerada, né? Já tenho ela aqui. Agora, curvas de nível. Exportar. Exportando em DXF. Curvas de nível. E agora, acabei adicionando ela aqui também, sem querer, agora de novo, mas vou ver. E agora, o ponto de entrega. Então, com o ponto de conexão, a gente consegue fazer ali a amarração. E, basicamente, esse é o trabalho que a gente precisa executar aqui no QGIS. E o nosso próximo passo é processar a geometria no SketchUp. Aqui ficou sendo o ponto de entrega, né? Esqueci de chamar a atenção para ele, mas aqui a localização dele quando a gente fez a importação. Então, agora, o próximo passo é o processamento no SketchUp.